Olá, a paz do Senhor. Estamos juntos em mais um abençoado programa, o nosso programa, a nossa Escola Dominical. Que oportunidade que temos de aprender o melhor de Deus para o nosso tempo, juntos, abraçados pela Rede Boas Novas, pelas ondas de rádio e TV e também, obviamente, abraçados pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus, estamos unidos em uma única classe de escola dominical para iniciar um novo estudo, para aprender o melhor de Deus, algo que é fundamental, é essencial, faz parte, tem que estar em nossas vidas esse estudo e todo dia deve permanecer, não somente nesse trimestre, mas deve estar conosco sempre, a santificação. É este tema, um dos temas que nós vamos estudar nesse trimestre, santificação é um dos temas, e o outro tema, história da Assembleia de Deus. É uma novidade para você, isso mesmo, serão dois temas. Claro que esses dois temas estão totalmente unidos. Não dá para falar de santificação sem falar da história da igreja. Não dá para falar da história da igreja, da Assembleia de Deus, sem a santificação. Essa revista que contém esses dois temas, ela está distribuída, organizada, sendo que da lição número 1 até a lição número 8, fala especificamente sobre santificação. E da lição número 9 até a lição número 13, fala especificamente da história da igreja. Claro que a história da igreja, aqui junto com santificação, é o estudo de casos, são os cases de sucesso, são os nossos patriarcas assembleianos que viveram a santificação e por isso que nós fazemos parte do maior movimento pentecostal do mundo, da Assembleia de Deus, porque os nossos pais nos ensinaram muito bem a santificação e nós, os filhos, continuamos nesse processo e continuará pelas gerações vindouras até o grande e glorioso dia do Senhor. Vamos dar uma olhadinha rapidinho no que nós vamos aprender nesse trimestre. Então, na lição número 1 até a lição número 8, como falei, são assuntos relacionados à santificação. E a lição número 1, ela traz a parte de um versículo. Esse versículo está em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, dizendo: sem santificação ninguém verá o Senhor. Olha só, se guardar isso no trimestre, se guardar isso no seu coração, se guardar isso na sua vida de crente, já está endereçado ao caminho do céu. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Lição número 2, o combate contra o pecado, crescimento e segurança, salvação e testemunho até na hora da morte, santificação e os novos desafios, a igreja que Cristo está edificando. Uma pergunta muito importante que Deus vai fazer para mim e para você, já fez na verdade, está na Bíblia. Jesus fez o apóstolo Pedro, mas faz para mim e para você sempre. Tu me amas? E aí? Qual é a resposta que você dá para Jesus? Uma resposta inicialmente afoita, empolgada, sem raiz, sem consistência, como o apóstolo Pedro deu, ou de fato uma palavra que vem do coração, demonstrando que você realmente ama o Senhor nosso Deus? E por fim, na lição número 8, encerrando esse primeiro bloco de estudos, então, santificação e humildade. Na lição número 9, nós começamos então um novo ciclo de estudos de um novo tema, mas também obviamente relacionado com a história da igreja. Lição número 9, nasce a Assembleia de Deus no Brasil. 10, o norte é a região pioneira. O nordeste recebe a chama pentecostal. O sudeste é alcançado pela mensagem pentecostal. E na lição 13, então, o sul e centro-oeste completam a expansão. Glórias a Deus, vai ser muito legal e nós vamos estudar justamente essas 5 lições, justamente no período que antecede a festa dos 107 anos da Assembleia de Deus no Brasil e durante a festa e após a festa. Então vai ser muito legal e com muita base, a base que vai nos dar é a escola dominical e em especial nesse trimestre, santificação. Deixa eu falar uma outra coisa muito importante e relevante para a sequência dos nossos estudos. Nós temos um hábito, é muito comum, faz parte da nossa cultura, começar o estudo no início do trimestre. E neste ano melhor, aconteceu algo que nem sempre acontece todos os anos.
O primeiro trimestre somente teve 12 domingos, 12 finais de semana. E com isso, alguns ficaram na dúvida no final de semana passada se encerravam a carta aos Romanos ou se, porque começou o trimestre, literalmente, o mês de abril, o segundo trimestre, iniciavam-se a nova revista. Pois bem, para nós equilibrarmos isso e falarmos todos na mesma língua e você poder acompanhar na escola dominical, através do rádio, através dos aplicativos, ou assistir através da Rede Boas Novas ou das mídias sociais, nós vamos alinhar. Hoje nós vamos começar esse estudo, mas vamos estudar a lição número 1 e a lição número 2. Vai ser um panorama geral da lição 1 e número 2, para que no próximo final de semana todo mundo já estude a lição número 3. Nós temos muitas classes de escola dominicais que no final de semana passada estudaram carta aos Romanos, mas também temos muitas classes de escola dominicais que estudaram santificação. Então, para nós tentar equilibrar e falarmos todos a mesma língua, hoje, no programa de hoje, nós vamos fazer um panorama. A aula de hoje será a lição número 1 e a lição número 2. No seu templo, se você não estudou ainda, não começou ainda a santificação, então você faça da mesma maneira, estude a 1 e a 2. Se você já começou, é a 2. Então, é bem simples. Se não começou, nesse final de semana, estude 1 e 2. Se já começou, estude a 2. E no próximo final de semana, todos nós vamos estudar juntos a lição número 3. E aí, seguimos então nessa fé, seguimos todos com a mesma linguagem, programa de rádio, programa de TV e também na sua classe de escola dominical. Então, fique ligado e nós voltamos no próximo bloco com a aula de hoje, no bloco 2, lição número 1, e no bloco 3, lição número 2. Olá, querido professor! Estamos na primeira lição e o seu desafio é incentivar os seus alunos a conhecerem o panorama deste novo tema que será estudado, santificação e a história da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Aproveite para focar em 3 palavras neste primeiro tema: santo, santificação e santidade. Se vocês chegarem a um consenso bíblico sobre o que representa esses 3 aspectos da santificação, você sairá com um grande resultado para a sua vida e para a vida dos seus alunos. Deus os abençoe e nós nos vemos na Escola Bíblica Dominical.